Olá, olá, pessoal do canal Tarados por Blockchain. E no vídeo ou podcast ou áudio de hoje aí que vocês vão poder, inclusive, depois ouvir esse vídeo também, a gente vai falar sobre o Bitcoin, tá? Então, hoje eu vou trazer aí para vocês uma releitura do livro que se chama Mastering Bitcoin, segunda edição, tá? Então eu vou dar um curso aí para vocês sobre Bitcoin, né? É a primeira vez que eu faço isso, então eu vou estar aprendendo bastante também. É, então, assim, esse livro aqui, ele tá aqui no GitHub, tá? Vocês podem entrar aqui se vocês quiserem. O, o nome do repositório é Bitcoin Book, beleza? Então aqui, ó, GitHub Bitcoin Book, né? E aí vai ter aqui o livro do que foi lançado do Bitcoin Book e foi há 7 anos, mais de 7 anos atrás, né? E foi em 2014, mas assim, ele ainda está muito aí, assim, por dentro dessa mudança aí, dessa hype da blockchain, tá? Então a gente vai acompanhar esse livro. Se vocês quiserem, dá para adquirir através da Amazon também o livro, beleza? Então aqui, ó, acredito que já está na versão brasileira aqui. Então vocês podem, acho que até daria para procurar aqui na Amazon brasileira, beleza? Se vocês entrarem aqui na amazon.com.br e procurarem o Mastering Bitcoin aqui, esse segundo. Então vocês já vão poder encontrar aqui, ó, Mastering Bitcoin. É esse daqui mesmo, tá? Da Oracle. Não sei se é assim que se fala, Oracle, né? Beleza? Então, o livro é esse aí, ele tá custando aqui R$ 67, tá? Na versão do Kindle dele. Mas a gente vai fazer uma releitura dele, né? Como tá aberto aí no, no GitHub, tá? Eu vou fazer esse vídeo para poder justamente vocês poderem assistir o vídeo ou ouvir, né, o áudio do vídeo para aprender mais sobre o Bitcoin, tá? Então a gente vai usar aqui a segunda edição, beleza? E essa segunda edição, eu também acredito que eu vou começar a contribuir aqui com a tradução do livro, tá? Então eu entrei aqui para a gente poder acompanhar em português, porque o livro inteiro ele é em inglês, tá? Então vocês vão poder ver aqui, ó, primeiro capítulo, introdução. Aqui tá o primeiro capítulo escrito inteiro em inglês, beleza? E aí eu vou usar a tradução, né? Que tá justamente aqui. Se vocês entrarem aqui, ó, na tradução, vocês vão conseguir acessar essa mesma tradução aqui que eu vou utilizar, tá? Então a gente vai ir lendo aqui e vendo junto as informações. Então eu espero que vocês aproveitem aí, tá bom? A minha intenção é separar cada áudio desse em aproximadamente 20 minutos, beleza? Para não ficar também muito cansativo. Aí vocês podem ir assistindo em capítulos, tá? Então vamos começar. Esse é o primeiro capítulo, tá? E ele explica um pouco do que é o Bitcoin, beleza? Então aqui vamos dar uma olhada. Ele fala assim: o Bitcoin é um conjunto de conceitos e tecnologias que formam as bases de um ecossistema de dinheiro digital. Unidades de moedas chamadas de Bitcoin são utilizadas para armazenar e transmitir valor entre os participantes na rede da Bitcoin. Usuários da Bitcoin comunicam-se entre si utilizando o protocolo Bitcoin primariamente por meio da internet, embora outras redes de transporte também possam ser utilizadas. A pilha de protocolos Bitcoin, disponível como um software de código aberto, pode ser executada numa ampla gama de dispositivos computacionais, incluindo notebooks e smartphones, tornando a tecnologia de fácil acesso.
Aí ele fala assim, né? Note como a unidade de conta é chamado de Bitcoin com B minúsculo e o sistema é chamado de Bitcoin com B maiúsculo. Os usuários eles podem transferir bitcoins através da rede para fazer as mesmas atividades que as moedas convencionais podem fazer, incluindo comprar e vender bens, enviar dinheiro a pessoas e organizações ou mesmo conceder crédito. Os bitcoins podem ser comprados, vendidos ou trocados por outras moedas em casas de câmbio especializadas, conhecidas como exchanges ou corretoras. De certo modo, o Bitcoin é o dinheiro perfeito para a internet, pois é rápido, seguro e sem fronteiras. Beleza. Ao contrário das moedas tradicionais, o Bitcoin é totalmente virtual. Não existem moedas físicas ou mesmo moedas digitais em si. As moedas estão implícitas em transações que transferem valor do remetente para o destinatário. Os usuários de Bitcoin possuem chaves que lhes permitem provar serem os donos de Bitcoin na rede da Bitcoin. Com essas chaves, eles podem assinar transações para desbloquear o valor e gastá-lo, transferindo-o para um novo proprietário. As chaves geralmente são armazenadas em uma carteira digital no computador ou smartphone de cada usuário. A posse da chave que pode assinar uma transação é o único pré-requisito para gastar Bitcoin, colocando o controle inteiramente nas mãos de cada usuário. O Bitcoin é um sistema distribuído ponto a ponto, P2P. Como tal, não existe um servidor central ou ponto de controle. Bitcoins, ou seja, unidades de Bitcoin, são criadas através de um processo chamado mineração, que envolve competir para encontrar soluções para um problema matemático durante o processamento de transações de Bitcoin. Qualquer participante da rede Bitcoin, ou seja, qualquer pessoa que use um dispositivo executando a pilha completa do protocolo Bitcoin, pode operar como um minerador, usando o poder de processamento de seu computador para verificar e registrar transações. A cada 10 minutos em média, um minerador de Bitcoin pode validar as transações dos últimos 10 minutos e é recompensado com um novo Bitcoin. Essencialmente, a mineração de Bitcoin descentraliza as funções de emissão de moeda e compensação de um banco central e substitui a necessidade de qualquer banco central. O protocolo Bitcoin inclui algoritmos integrados que regulam a função de mineração em toda a rede. A dificuldade da tarefa de processamento que os mineradores devem realizar é ajustada dinamicamente para que, em média, alguém tenha sucesso a cada 10 minutos, independentemente de quantos mineradores e quanto processamento estejam competindo a qualquer momento. O protocolo também reduz pela metade a taxa na qual novos bitcoins são criados a cada 4 anos e limita o número total de bitcoins que serão criados a um total fixo logo abaixo de 21 milhões de moedas. O resultado é que o número de bitcoins em circulação segue de perto uma curva facilmente previsível que se aproxima de 21 milhões no ano de 2140. Devido à diminuição da taxa de emissão do Bitcoin a longo prazo, a moeda Bitcoin é deflacionária. Além disso, o Bitcoin não pode ser inflado imprimindo dinheiro novo acima e além da taxa de emissão esperada. Nos bastidores, o Bitcoin também é o nome do protocolo, uma rede P2P, peer-to-peer, e uma inovação na computação distribuída. A moeda Bitcoin é realmente apenas a primeira aplicação dessa invenção. O Bitcoin representa o culminar de décadas de pesquisa em criptografia e sistemas distribuídos e inclui 4 inovações principais reunidas em uma combinação única e poderosa. O Bitcoin consiste em uma rede peer-to-peer descentralizada, que é o protocolo Bitcoin,
um registro público de transações, a blockchain ou cadeia de blocos, e mineração e consenso, que são as regras de consenso, que é um conjunto de regras para a validação independente de transações e emissão de moedas, regra de consenso. E também um mecanismo para alcançar um consenso descentralizado global sobre qual é a blockchain válida, que é um algoritmo de prova de trabalho, que se chama Proof of Work, em inglês, tá bom? Vamos ver. Como desenvolvedor, vejo Bitcoin como semelhante à internet do dinheiro, uma rede para propagar valor e garantir a propriedade de ativos digitais por meio de computação distribuída. Há muito mais no Bitcoin do que parece à primeira vista. Neste capítulo, começaremos explicando alguns dos principais conceitos e termos, obtendo o software necessário e usando o Bitcoin para transações simples. Nos capítulos seguintes, vamos começar a desembrulhar as camadas de tecnologia que tornam o Bitcoin possível e examinar o funcionamento interno da rede e do protocolo Bitcoin. As moedas digitais antes do Bitcoin. O surgimento de uma moeda digital viável está intimamente relacionada à evolução da criptografia. Isso não é algo surpreendente quando se leva em consideração os desafios fundamentais que existem em se usar bits para representar um valor que pode ser trocado por bens e serviços. 3 perguntas básicas que são feitas por qualquer pessoa que aceita um dinheiro digital são: posso confiar que o dinheiro é autêntico e não é falsificado? Primeira. Segunda, posso confiar que o dinheiro digital pode ser gasto uma única vez, conhecido como problema do gasto duplo? Terceira, posso estar seguro de que ninguém vai alegar que esse dinheiro lhe pertence e não pertence a mim? Os emissores de cédulas de dinheiro estão constantemente enfrentando o problema da falsificação através do uso de papéis e tecnologias de impressão cada vez mais sofisticados. O dinheiro físico resolve facilmente o problema do gasto duplo, pois a mesma nota de papel não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Mas o dinheiro convencional também é frequentemente armazenado e transmitido de forma digital, através do Pix, né, e transferências bancárias. Neste caso, os problemas de falsificação e de gasto duplo são resolvidos através da compensação de todas as transações eletrônicas por autoridades centrais que detêm uma visão global da moeda em circulação. No caso do dinheiro digital, que não pode se beneficiar de tintas especiais ou marcas holográficas, a criptografia proporciona a base para se confiar na legitimidade de um valor que um usuário afirma possuir. Especificamente, as assinaturas digitais criptográficas permitem que um usuário assine um ativo digital ou uma transação que comprove a posse do ativo. Com a arquitetura apropriada, as assinaturas digitais também podem ser usadas para resolver o problema do gasto duplo. No final dos anos de 1980, quando a criptografia começou a se tornar mais acessível e entendida, muitos pesquisadores começaram a tentar usá-la para construir moedas digitais. Esses projetos pioneiros emitiram diferentes formas de dinheiro digital, normalmente lastreadas por uma moeda nacional ou um metal precioso, como o ouro. Sistemas descentralizados. Apesar de essas moedas digitais pioneiras terem funcionado, elas eram centralizadas e, como resultado, eram fáceis de serem atacadas tanto por governos como por hackers. As primeiras moedas digitais usavam uma câmara de compensação central para liquidar todas as transações em intervalos regulares, da mesma forma que um sistema bancário tradicional. Infelizmente, na maior parte dos casos, essas moedas digitais precursoras se tornaram alvo de governos preocupados e acabaram sendo aniquiladas judicialmente.
Algumas fracassaram em quebras espetaculares quando a companhia responsável foi liquidada repentinamente. Para se ter robustez contra a intervenção de opositores, sejam eles governos legítimos ou agentes criminosos, era necessária a criação de uma moeda digital descentralizada, que não tivesse um único ponto de ataque. O Bitcoin é um sistema desse tipo, projetado para ser descentralizado e livre de qualquer autoridade central ou ponto de controle centralizado que possa ser atacado ou corrompido. Vamos falar sobre a história do Bitcoin. O Bitcoin ele foi inventado em 2008 com a publicação de um artigo intitulado Bitcoin, um sistema de dinheiro em espécie eletrônico peer-to-peer, de Satoshi Nakamoto. Escrito por um autor sob o pseudônimo de Satoshi Nakamoto, Nakamoto combinou várias invenções anteriores, como o B-Money e o Hashcash, para criar um sistema de dinheiro espécie eletrônico completamente descentralizado que não depende de uma autoridade central para a emissão ou liquidação da moeda e para a validação de transações. O algoritmo da prova de trabalho, que é o Proof to Work. A inovação-chave foi usar um sistema de computação distribuída, chamado de algoritmo de Proof of Work, prova de trabalho, para conduzir uma eleição global a cada 10 minutos, permitindo que a rede descentralizada chegue a um consenso sobre o estado das transações. Problema do gasto duplo. Isso resolve de maneira elegante o problema do gasto duplo, que ocorre quando uma mesma unidade da moeda é gasta duas vezes. Antes do Bitcoin, o problema do gasto duplo era uma fraqueza do dinheiro digital, e sua solução envolvia a compensação de todas as transações através de uma câmara de compensação central. A rede Bitcoin começou em 2009 com base em uma implementação de referência publicada por Nakamoto e desde então revisada por muitos outros programadores. A implementação do algoritmo Proof of Work de mineração, que fornece segurança e resiliência para o Bitcoin, aumentou exponencialmente o poder e agora excede o poder de processamento combinado dos principais supercomputadores do mundo. O valor total de mercado do Bitcoin, por vezes, ultrapassou US$ 1 trilhão, dependendo da taxa de câmbio de Bitcoin para dólar. A maior transação processada até agora pela rede foi de 1,1 bilhão de dólares, transmitida instantaneamente e processada por uma taxa de apenas 68 centavos. Satoshi Nakamoto retirou-se do público, né, em abril de 2011, deixando a responsabilidade de desenvolver o código e a rede para um próspero grupo de voluntários. A identidade da pessoa ou pessoas por trás do Bitcoin, dessa pessoa, né, do Satoshi, ainda é desconhecida. No entanto, nem Satoshi Nakamoto nem ninguém exerce controle individual sobre o sistema do Bitcoin, que opera com base em princípios matemáticos totalmente transparentes e um código-fonte aberto e consenso entre os participantes. A invenção em si é inovadora e já gerou novas ciências nas áreas de computação distribuída, economia e econometria. Uma solução para um problema de computação distribuída. Nós temos um problema chamado problema dos generais bizantinos. A invenção de Satoshi Nakamoto também é uma solução prática e inovadora para um problema da computação distribuída conhecido como problema dos generais bizantinos. Resumidamente, o problema consiste em se tentar chegar a um acordo sobre um curso de ação ou o estado de um sistema enquanto se troca informações em uma rede não confiável e potencialmente comprometida. Autoridade Central de Confiança.
A solução de Satoshi Nakamoto, que usa o conceito de prova de trabalho para obter consenso sem uma autoridade central de confiança, representa um importante avanço na computação distribuída e tem ampla aplicabilidade além do seu uso em moedas. Ela pode ser usada para obter consenso em redes descentralizadas para provar a legitimidade de eleições, loterias, registro de ativos, notarização digital e muito mais. Uso do Bitcoin, usuários e as suas histórias. Bitcoin é uma inovação da antiga tecnologia do dinheiro. Em sua essência, o dinheiro simplesmente facilita a troca de valor entre as pessoas. Portanto, para entender completamente o Bitcoin e seus usos, vamos examiná-lo da perspectiva das pessoas que o utilizam. Continuamos no próximo vídeo.